Seja bem-vindo à Semana da Ventilação Mecânica do Zero. Eu sou a professora Tamires, fisioterapeuta intensivista, e nessa série de episódios eu vou te mostrar como se sentir seguro frente ao ventilador mecânico, mesmo que você nunca tenha mexido em um antes. Ou seja, acertar a conduta do seu paciente sem aquele medo de apertar um botão e algo inesperado acontecer com ele. Se você não assistiu o episódio número 1, para esse vídeo, clica no link da descrição e assiste, porque esse é o nosso segundo episódio. No episódio 1 eu te mostrei como entender de forma prática a anatomia e a fisiologia ligada ao seu paciente. O que isso significa? Você conseguir visualizar e a partir de então tomar uma conduta certa frente ao ventilador, sem se sentir perdido às cegas, mudando parâmetros ventilatórios, sem conseguir oferecer o que o paciente realmente precisa. Então, conseguindo conectar de forma bem lógica nesse raciocínio o que a anatomia e a fisiologia que a gente já está tão acostumado na fisioterapia, ela representa para o paciente. Sem aquela decoreba de livro que você sabe o que a anatomia faz, mas não consegue entender ali na prática clínica. Então, assiste o episódio de ontem, que hoje é uma continuação. E eu gostaria de agradecer as pessoas que já participaram da aula 1 e estão me enviando diversos comentários entendendo o assunto, desde os comentários nas redes sociais, os comentários na comunidade e muito mais. Então é isso, vamos continuar para que a gente consiga alavancar a fisioterapia na terapia intensiva e dar mais segurança com o nosso paciente. E o tema da nossa aula 2 é sobre modalidades ventilatórias. Você provavelmente já viu esse assunto na pós-graduação, na faculdade, mas não conseguiu entender de forma prática o quanto isso é importante a gente acertar a modalidade ventilatória, entender quando o paciente precisa dar um passo a mais para tirar ele do ventilador mecânico de forma correta. E você deve estar se perguntando se a prática vai te trazer essa segurança, se muitos anos trabalhando como fisioterapeuta na UTI vão te mostrar isso. E eu quero te dizer que não. O tempo que a gente tem como profissional não é sinônimo de segurança, não é sinônimo da gente ser um bom profissional. Então você pode trabalhar muitos anos dentro da UTI e continuar errando os mesmos erros com o seu paciente. E a gente tem que lembrar que quando a gente erra a modalidade ventilatória do nosso paciente, esse paciente fica mais tempo entubado, mais tempo na UTI, aumenta a taxa de mortalidade dele e ele fica perdido diante disso tudo, desse conhecimento que depende de você. Então o tempo de formação ele pode até nos trazer algumas práticas de algumas coisas, mas não é sinônimo de segurança. E vale a gente lembrar que existem apenas 3 modalidades ventilatórias no ventilador e são chamadas de modalidades convencionais. O que isso significa? Quando eu vejo a palavra convencional na minha frente, eu entendo que qualquer ventilador, seja eu aqui, eu em outra cidade, eu trabalhando em um hospital de grande porte ou não, eu vou me deparar frente a essas modalidades. Então pode ser o melhor ventilador, o mais moderno ou o mais antigo. Essas 3 modalidades ventilatórias, elas sempre estarão lá dentro do ventilador, esperando que você acerte como utilizá-las. E você deve estar pensando então, quais são essas 3 modalidades? A gente tem a modalidade controlada, a modalidade assistido controlada e a modalidade espontânea. E provavelmente você já viu isso e travou e até desistiu de estudar a ventilação mecânica porque achava muito difícil. Eu quero te dizer que os próprios nomes das modalidades já nos dão uma cola do que vai acontecer com o nosso paciente frente a ela. A modalidade controlada é aquela modalidade em que o próprio nome diz, eu tenho controle de tudo que acontece com o meu paciente. Então eu, fisioterapeuta, escolho ela, escolho os parâmetros e seguro todo contra o meu controle esses parâmetros. Então eu consigo entender que nesse momento meu paciente vai estar numa situação em que ele depende de mim e eu escolho exclusivamente como ele vai respirar. Eu escolho como a máquina vai mandar o ar para o pulmão dele e como a máquina vai devolver o ar para o pulmão dele, exclusivamente pelo nosso conhecimento. Quando o paciente evolui para assistido controlado, é como uma analogia de uma criança. A gente entende que ela já está andando de bicicleta, está com as rodinhas ainda, não está preparada para sair das rodinhas, mas sempre tem um adulto ali assistindo caso ela caia.
E no nosso paciente entubado é a mesma coisa. Na modalidade assistido controlado, ele tem o suporte do fisioterapeuta ainda controlando, como o nome diz, vários parâmetros, mas esse paciente consegue ser assistido. Então, se ele quiser participar, ser um pouco mais protagonista da respiração dele, ele começa a aparecer e começa a dar frequência respiratória para conseguir estar dentro da máquina. E a modalidade espontânea, vamos pensar de novo na nomenclatura, é uma modalidade em que o meu paciente já consegue ter quase que controle total da respiração de forma espontânea, ou seja, por ele mesmo, mas eu ainda dou alguns parâmetros caso alguma coisa dê errado. Tanto que na modalidade espontânea a gente configura o tão chamado backup de apneia. Vamos pensar aqui que é um backup, quando dá um apagão numa máquina, seja no celular ou no computador, e eu tô ali com um segundo plano caso isso dê errado. Então, quando o paciente está em espontânea, a gente coloca esse backup de apneia, ou seja, ele já está respirando, ele é protagonista da respiração dele, ele escolhe quantas vezes ele quer respirar pela frequência respiratória, mas se alguma coisa der errado, ele entrar num sono profundo ou alguma outra coisa acontecer com a patologia dele, o que eu coloquei na máquina como backup entra em ação e não deixa ele desassistido, não deixa ele ruim no ventilador mecânico. Então são essas 3 modalidades. Você provavelmente já viu, já dá plantão e já se deparou frente a ela. Ou é estudante e já viu isso na teoria, ou ainda está fazendo a pós-graduação e não consegue entender isso de forma prática, de forma segura. Como que eu consigo clicar no botão do ventilador e entender como essa reação na modalidade vai acontecer com o meu paciente? E você deve estar se perguntando se existe um jeito certo de eu conseguir acertar a modalidade ventilatória. Eu te digo que sim, através de uma tríade que eu desenvolvi no meu método para te ajudar. Essa tríade ela é composta de paciente, ventilador e o fisioterapeuta na ponta. Porque o fisioterapeuta vai controlar essa tríade. Se ele não sabe, o paciente vai reagir de um jeito e o ventilador vai reagir de outro. Então, sempre nessa ponta dessa tríade, o fisioterapeuta ele é o protagonista. Ele que vai escolher a modalidade do paciente. E uma vez escolhida a modalidade certa, o paciente sai da UTI e você novamente acerta a conduta dele. Como que é feita então essa tríade? É entendendo o que o paciente tem na doença, então como a doença dele está levando ele àquela situação. Lembrando que os pacientes em ventilação mecânica, eles sempre chegam ao ventilador por causa de uma coisa, por uma insuficiência respiratória. Independente se ele é um paciente neurológico ou se ele é um paciente cardíaco, ele precisa da máquina por conta de uma insuficiência respiratória. Então, entender isso, entender se eu estou acertando a modalidade do meu paciente e o fisioterapeuta em cima controlando isso. Então, a minha doença piorou, o fisioterapeuta sobe essa tríade. Meu paciente melhorou, eu puxo a tríade para o ventilador e fico pensando nesse conjunto até dar esse passo a mais e acertar. E aí você deve estar pensando uma dúvida bem comum que aparece. E os cálculos ventilatórios? Qual modalidade certa eu faço aqueles tão temidos cálculos? Cálculo de complacência, cálculo de resistência, cálculo de drive pressure. Eu me assusto quando eu vejo isso. E eu te digo, se você não acertar essa tríade, você nunca vai conseguir fazer o cálculo correto do paciente. E o cálculo faz parte da conduta do profissional. O cálculo, ele te mostra, como a gente viu na aula 1, a anatomia, ele está te mostrando o que está acontecendo dentro do corpo do paciente, dentro do tórax, e está te pedindo para mudar e reagir frente àquilo. Então, quando a gente se desespera com o cálculo, eu não consigo entender o que a anatomia do meu paciente está me mostrando. E novamente eu fujo dessa tríade, eu não entendo o paciente, eu não acerto o ventilador e eu perco o controle, que por isso que o fisioterapeuta fica sempre nessa ponta da tríade, porque ele de cima ele vai olhar essas duas situações e vai conseguir corrigi-las. Então é um erro bem comum, eu escuto diariamente e vejo muito isso com os alunos, que eu não acerto o cálculo, eu até tento, eu até faço uma cola, anoto ali o que o cálculo significa, mas dá errado. Isso dá errado porque você erra a anatomia, como da aula 1, você erra a modalidade ventilatória, você perde a sua autonomia e erra a conduta do paciente, gerando aí muito tempo perdido para esse paciente.
Então, quando a gente entende que ele está na modalidade correta, controlando a doença, essa insuficiência respiratória, como a insuficiência respiratória está reagindo na gasometria, no raio-x e na conduta, eu consigo inclusive me comunicar com a equipe. Olha, o paciente ele está piorando, o paciente veio de uma cirurgia, os exames dele, pensando na ponta da tríade, os exames dele estão piorando, eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso acertar a minha conduta. Como isso vai ser feito? Vai mudar a sedação? Você sugere inclusive isso para a equipe. Vai mudar a sedação? Eu preciso calcular a complacência e a resistência dele. E eu só posso calcular isso em uma única modalidade, que é a modalidade controlada. Porque a gente tem que pensar que quando a gente calcula isso do nosso paciente, a gente precisa que ele esteja a nosso domínio. Tudo que está acontecendo da respiração dele. Essa tríade, ela vai te direcionar durante o seu plantão. Vai fazer com que seja um plantão mais tranquilo e o paciente reaja melhor à modalidade. Então, por exemplo, esse cálculo é só na modalidade controlada. Os principais cálculos ele tem que estar sob o nosso controle. Mas não adianta a gente acertar os parâmetros ventilatórios se a gente não conseguir se comunicar com a equipe e esse paciente está bem sedado, conseguir estar bem conectado nessa tríade entre fisioterapeuta, paciente e a doença dele, para que eu consiga reagir melhor e acertar minha conduta. E um caso bem legal da gente pensar sobre cálculos e sobre modalidade ventilatória é de uma paciente que estava na minha UTI, uma paciente paliativo. E provavelmente você deve estar pensando, paliativo vai levar à morte do paciente, não tem muito o que fazer. E a gente esquece que existem várias condutas sensacionais que são feitas pelos cuidados paliativos. Essa paciente, ela estava entubada, ela já não estava com drogas vasoativas, que são aquelas medicações que o paciente utiliza apenas dentro da UTI, precisa estar com o monitor dele bem monitorizado para saber como ele vai reagir. Então ela já não tinha isso, ela já não tinha quase nada que prendesse ela à UTI, exceto uma única coisa, que era o ventilador mecânico. E a gente tem que pensar que quando o paciente está em cuidados paliativos, a gente não sabe se ele vai ficar em cuidados paliativos 2 dias, 1 ano, como aquilo vai reagir. E existem aí as surpresas da doença em relação a isso. Mas o desejo da família era que ela fosse para o quarto, para que os entes dela, de vários lugares de longe, viessem e conseguissem se despedir com muita honra a tudo aquilo que essa paciente tinha representado em vida. Mas ela estava presa ao ventilador mecânico, a modalidade provavelmente errada, sem os estímulos certos para que ela vencesse a modalidade controlada, fosse para espontâneo e fosse estubado. Até que eu sentei junto com a equipe, a gente acertou tudo que seria feito com ela, quais estímulos iam ser feitos, quantas vezes por dia aquele estímulo na modalidade ia acontecer, quais medicações o paciente ia receber, pensando que ela era uma paciente que ela não reagia muito, era uma paciente que pelo nível de consciência eu não conseguiria mudar tão bem ela na modalidade. Ela não era aquela paciente que a gente sentava e perguntava tudo bem, fazia os estímulos, ela reagia com o rosto, com o dedo. Ela era uma paciente já bem avançada, mas a gente tinha o desejo muito grande de tirar ela da UTI, para que ela não ficasse presa à máquina, a família não se despedisse dela com aquela cena de fios, o tubo e tudo mais. Até que então, conversando com a equipe, a gente conseguiu estimular ela na modalidade, alterar a modalidade, fazer os cálculos na modalidade correta e estubar ela para que ela fosse para o quarto. E no quarto ela ficou mais de 15 dias, um tempo que foi muito bom para a família, que a família viu ela sem aqueles apetrechos todos que o paciente entubado fica, como nesse exemplo, sem aqueles fios, com aquela sensação de que algo muito sofrido está acontecendo com o paciente. Então, por esse conhecimento das modalidades ventilatórias, ter essa autonomia de conseguir conversar com a equipe, ela foi para o quarto, teve aí um bom tempo com a família e tudo mais, e tudo ficou bem. Quanto a gente consegue contribuir na vida dos nossos pacientes, na vida dos familiares dos nossos pacientes, por esse conhecimento da máquina, de conseguir acertar essa tríade do que está acontecendo com o paciente, com a anatomia, o que eu quero fazer e se a máquina vai responder a esse conjunto. Então isso proporciona muita qualidade para o paciente. Um segundo exemplo que eu trago para vocês era um paciente cardíaco que fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio, a tão famosa ponte de safena que nossos avós falam e todo mundo fala. E era uma cirurgia que era tranquila, era para ele reagir bem, ele ser estubado e tudo mais.
Mas quando o paciente ele fica numa cirurgia cardíaca, normalmente ele fica através de uma máquina que bombeia todo o sangue dele para que a equipe cirúrgica consiga manusear todo o coração dele, que é a chamada SEC. E quando ele fica nessa máquina exclusiva, eu já sei, como profissional, que ele vai reagir diferente no ventilador mecânico, só pela equipe ter colocado ele nessa máquina. Ele vai estar mais suscetível à inflamação e tudo mais, a trombos. Então ele vem para a nossa UTI, a gente conversa com a equipe, entende que ele foi submetido a essa máquina, já pensa nas modalidades, quanto tempo ele ficaria em cada modalidade e conversa com a equipe, acertando a conduta dele. Esse paciente exclusivo estava indo tudo muito bem, ele estava numa modalidade controlada, começou a evoluir muito mal nessa modalidade e a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo de errado com ele, vendo pela tela do ventilador. Ele não tinha ainda uma outra tomografia ou exames diferentes do que um paciente cardíaco normalmente tem na terapia intensiva. E aí a gente conversou com a equipe, o fisio teve esse passo, essa autonomia de conversar com a equipe, foi feita uma tomografia nova de crânio e a gente viu que esse paciente estava evoluindo com AVC devido à cirurgia, porque é uma cirurgia muito extensa, que o paciente fica com essa aparência, com dreno, o risco de ter um trombo ele é muito grande, mesmo que ele tenha todas as medicações que previnem essa questão de trombo. E como a gente viu isso? Através das modalidades ventilatórias, porque ele não estava reagindo como eu esperava dentro dessa tríade que ele reagiria. Por isso que o fisioterapeuta, dentro dessa tríade do método da ventilação mecânica, do simplificando, o fisioterapeuta fica no ponto, na ápice, porque ele controla e consegue de cima visualizar se a doença está indo para um lado e como o ventilador está reagindo, usando com que o ventilador mostre para ele se está tudo bem ou não. Então esse paciente ele evoluiu mal, voltou da tomografia mostrando que estava evoluindo para um AVC. A gente fez os testes neurológicos com ele entubado e viu que ele já estava evoluindo sem controle de tronco, sem um nível de consciência bom. E aí a gente conversou com a equipe, acertou a modalidade, retornou ele para a modalidade controlada. A equipe sedou ele, foram feitos cálculos de mecânica pulmonar para que ele melhorasse a parte respiratória naquele momento. Os estímulos certos de neuro, de músculo para ele reagir, até que ele foi estubado e conseguiu aí na UTI já andando com andador. Mas veja, se eu não entendesse o que o ventilador estava me falando naquele momento, se eu não estivesse lá na ponta dessa tríade, eu não entendesse o que o ventilador, esse paciente provavelmente demoraria muito tempo para pensar numa tomografia de crânio. E nesse meio tempo, todo o sistema dele nervoso, todo o sistema dele respiratório ia estar tudo bagunçado, como se fosse um cabo de guerra, indo a gente para um lado e o paciente indo para o outro, sem essa conexão de acertar a conduta. E é isso que a gente procura como fisioterapeuta dentro da UTI, acertar a conduta para que ele vença esse momento de fragilidade, esse momento de medo, que ele não sabe o que está acontecendo, a família está ansiosa, para que a gente se torne um bom profissional. E ser um bom profissional, ser um profissional diferenciado, não é a quantidade de diplomas que a gente tem, não é a quantidade de pós-graduações que a gente tem, é essa sabedoria de seguir um passo a passo, de seguir um jeito que eu consiga visualizar e tomar uma tomada de decisão muito rápida, que eu ganhe o tempo do meu paciente, vença a modalidade, contribua para que ele saia da UTI aí o melhor possível. Então, não é a quantidade de diplomas que a gente tem. É claro que a quantidade de cursos que a gente faz agregam, mas se a gente não souber colocar isso de forma prática, a gente não consegue salvar o nosso paciente. A gente bate na modalidade errada. A gente erra cálculo, a gente se frustra por errar o cálculo, a gente até assume vários plantões, você até consegue trabalhar no hospital, mas você não consegue ser um profissional diferenciado e trabalhar no hospital de referência, conseguir trabalhar no hospital ali que você seja feliz cada dia dando os seus plantões, exclusivamente por errar a modalidade. E a gente nem tá falando ainda de acertar parâmetros exclusivos de zonas respiratórias, como a gente conversou ontem na aula 1, acertar parâmetros de condução, acertar parâmetros que lavam CO2, acertar gasometria. Isso é um passo à frente que a gente vai ver, mas a gente ainda não tá falando isso. Eu tô te mostrando o quanto de conhecimento, o quanto você agrega na vida do paciente por acertar as modalidades ventilatórias, que são as 3. E eu tô compartilhando isso com você porque eu quero que você acerte a modalidade ventilatória do seu paciente, sem perder o time dele, contribuindo para que ele fique mais tempo
vivo e ele consiga sair dessa condição de tanta fragilidade que ele tem. E você provavelmente já tinha visto essas 3 modalidades, mas você não tinha tido aquele start de falar, é isso que elas representam. E eu sempre falo que na terapia intensiva os nomes estão aqui para nos ajudar. E quando a gente é estudante ou quando a gente faz uma pós-graduação na terapia intensiva, a gente fica decorando e não entende o que esse nome diz. Mas a própria nomenclatura, ela nos dá essa segurança e nos ajuda nesse passo a mais. E você deve estar se perguntando se existe um método, um jeito que eu consiga enxergar de forma tão clara esse passo a passo. É uma pergunta que eu recebo diariamente como essas, seja no Instagram, seja aí em redes sociais ou em outros lugares, dentro das aulas de como é tão simples enxergar essa tríade para que eu consiga fazer a coisa certa com o meu paciente. Então essas são as perguntas que eu recebo. Agora eu consigo entender quando você explica como que era tão óbvio, estava na minha frente, eu não conseguia entender isso no ventilador. Travava achando que o ventilador era um bicho de 7 cabeças. Me recebo sempre como você entende isso de forma tão clara. Existe um jeito de entender isso? Eu te digo que sim, existe um jeito, um passo a passo e um método, que é no curso Simplificando a Ventilação Mecânica comigo, com isso que eu desenvolvi, mas fica tranquilo que isso você vai ver mais pra frente, isso eu não vou te mostrar agora. Eu quero que você saia dessa aula seguro, sabendo quais são as modalidades, mostrando isso nos estágios, mostrando isso no plantão e mostrando isso para a equipe também. Então existem essas 3 modalidades ventilatórias. Você provavelmente já viu esses nomes, já não entendia como eles funcionavam, mas vamos pensar como eles são tão importantes que a gente precisa inclusive mostrar para a equipe dentro da UTI o que são essas modalidades. Um paciente que está incontrolado vai reagir e vai ter um comportamento na UTI totalmente diferente de um paciente entubado que está em espontâneo. E a gente precisa ter essa autonomia de mostrar isso para a equipe. E o que seria ter autonomia dentro da UTI? Ter autonomia é acertar a conduta do seu paciente, você ter a certeza que o seu conhecimento está proporcionando exatamente o que ele precisa. E mostrar isso para a equipe, porque um paciente que você, por exemplo, vai tirar da cama, vai fazer muito exercício com ele, precisa estar sincronizado com a equipe da enfermagem, com a equipe médica, para que o médico acerte a medicação que você precisa para fazer esse paciente entubado sair da cama, pôr esse paciente entubado sentado, desde que ele esteja na modalidade. Agora, como você vai desempenhar o seu papel como físio, acertar a modalidade ventilatória, se você não consegue se comunicar com a equipe? E uma vez que a gente acerta essa modalidade, mostra para a equipe o porquê o paciente está naquela modalidade, isso nos gera autonomia e a equipe vê que precisa do fisioterapeuta, que o fisioterapeuta ele é protagonista da ventilação junto ao paciente. Isso abre um leque de oportunidades muito grandes. Isso te permite trabalhar em qualquer hospital, você escolher o hospital que você quer trabalhar numa condição melhor, um hospital que tem uma escala melhor, uma remuneração melhor. Isso te dá muita liberdade, desde que você entenda essas 3 modalidades: controlada, assistido controlado e espontâneo. Saber isso vai acertar a conduta e dar mais chance, vai dar mais tempo de vida para o paciente. Vamos pensar que o próprio nome já dá uma cola para a gente do que ela representa. Então, a modalidade controlada nos mostra que o fisioterapeuta está controlando tudo da respiração do meu paciente. Logo, eu controlo como a máquina vai mandar o ar, disparar e ciclar o ar do meu paciente. Trabalhando desse jeito, com que tudo que acontece do paciente eu exclusivamente controlo. Por isso vem o nome modalidade controlada. Então tudo depende da gente, o paciente ele não está participando de nada. Se você escolher uma frequência respiratória, ele vai reagir àquela frequência respiratória. Se você escolher uma pressão, um volume, ele vai reagir àquilo que você escolheu. Por isso a gente precisa acertar a modalidade. Uma vez escolhido que o paciente está na modalidade controlada, eu comunico a equipe para que a equipe acerte as medicações certas dentro dessa modalidade. Senão a gente não consegue acertar a coisa para o paciente. Você até tenta, mas você está indo para um lado, o paciente está indo para o outro e a equipe está indo para o outro. E isso não faz com que o paciente trilhe a conduta certa e saia da UTI. Já a modalidade assistido controlado é aquela modalidade como se fosse uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela tá com as 2 rodinhas ali porque ela ainda não está preparada para dar o próximo passo e tem sempre um adulto auxiliando ela caso algo dê errado, assistindo ela.
E a mesma coisa acontece com o nosso paciente em assistido controlado. Então esse paciente tem as rodinhas, que são os parâmetros ventilatórios que você escolhe como fisioterapeuta, mas ele também começa a participar um pouco mais da ventilação dele, começa a querer aparecer um pouco mais. O organismo dele reage a isso. Então ele é chamado de assistido controlado. Se alguma coisa der errado, ele tem todos os controles que você escolheu, a conduta que você acertou para o paciente, e ele consegue apresentar devagar. Como eu sei que meu paciente está em assistido controlado ou incontrolado? Através de um único parâmetro, que é a frequência respiratória. A frequência é a quantidade de vezes que meu paciente vai respirar. Então, quando eu vejo que eu estou escolhendo uma frequência e meu paciente está fazendo outra, significa que ele está fazendo um pouquinho a mais do que eu estou dando. Ele está na modalidade assistido controlado. E somente você vai ver isso na máquina, somente você vai entender essa conduta e acertar isso com o paciente. Não vai vir outra pessoa da equipe te perguntar ou mudar essa modalidade para você, tampouco alguma dica de que está na hora disso acontecer. Isso vai depender do seu conhecimento, da sua percepção frente à máquina, e automaticamente você acerta essa conduta do paciente. E aí o paciente começa a ser um pouco mais protagonista, você avisa a equipe que ele está nessa transição de modalidade ventilatória, a equipe prepara isso a partir do que você falou, do que você escolheu, melhora a medicação, muda às vezes até o horário do banho do paciente para que ele consiga reagir àquela modalidade. Então, temos a modalidade espontâneo. Vamos pensar de novo no nome, espontâneo. O paciente ele já é protagonista dessa modalidade. Ele já consegue escolher quantas vezes ele quer respirar através da frequência respiratória, mas você ainda está ali de stand-by. Você ainda fala, opa, se alguma coisa der errado, como se fosse um bom amigo. Eu tô aqui. Como que isso acontece? Através do backup de apneia. Então, a gente pensa que o backup é quando tudo apaga, quando tudo dá errado. E para que isso não aconteça, pensando que a gente está lidando com uma vida e no momento de transição ali delicado da vida do paciente, de como ele vai sair da UTI, do tempo dele precioso de vida lá dentro. E a gente tem, a máquina é tão inteligente, esperando a sua conduta, que a gente tem o backup de apneia na modalidade espontâneo, em que a gente arruma esse backup e fala, opa, se alguma coisa der errado, toma aqui o que eu preparei para você. Agora, quando a gente não sabe, não entende o que na essência essas modalidades trazem, não adianta, a gente não consegue desempenhar um bom papel, a gente não consegue ser um bom profissional, tampouco um profissional diferenciado dentro da UTI, em que você sabe que está fazendo a conduta certa, a equipe confia em você e o paciente sai da UTI. Então esse conhecimento ele é primordial, mesmo que você já faça pós-graduação em terapia intensiva. A pós-graduação, ela vai te validar, vai ter um certificado que vai te validar aquilo, mas ela não vai te gerar a segurança, a sabedoria e o raciocínio clínico para fazer o que é certo, a conduta certa para o seu paciente. Isso vem junto com esse passo a passo, com essa metodologia que eu estou mostrando para vocês. E quando a gente pensa no paciente, na terapia intensiva, a gente tem que lembrar que a gente está num ambiente de adrenalina, um ambiente em que tudo acontece. E a gente tem que mostrar para a equipe, para o paciente e para os familiares que está tudo bem, que ele está precisando estar entubado, que ele está precisando estar naquela modalidade ventilatória, mas que logo ele vai sair daquilo. E quando a gente entende isso, a gente consegue até saber quanto tempo o paciente vai fazer essa transição de modalidade ventilatória. E hoje você já deu um passo a mais na sua trajetória. Você entendeu quais são as modalidades ventilatórias, que são 3, controlado, assistido, controlado e espontâneo. Entendeu a importância de saber elas e mostrar elas para a equipe, para conseguir acertar a conduta certa do paciente. Aprendeu que existem modalidades certas para a gente fazer os cálculos ventilatórios e vai dar um passo a mais amanhã na aula 3, que é como ser um bom fisioterapeuta intensivista. O que eu preciso saber no ventilador mecânico que vai mudar o jogo, vai fazer com que eu assuma um plantão melhor, consiga me candidatar a uma vaga certa, uma vaga boa dentro da terapia intensiva. Isso na nossa aula 3. E agora eu quero deixar 2 recados importantes. Primeiro coloque nos comentários abaixo
como está sendo essa jornada para você, se você está conseguindo entender e está se apaixonando cada vez mais pela terapia intensiva, e coloca o seu resumo na comunidade. Na comunidade é um grupo de pessoas que estão aprendendo a mesma coisa que você, querem a mesma coisa pelo paciente e querem alavancar na terapia intensiva, trabalhar num bom hospital. Então posta o seu resumo na comunidade, que a gente vai ter várias premiações no final do evento para o melhor resumo. Eu vou me esforçar ao máximo para ler todas e conseguir dar um feedback pessoal para cada um. Então é bem simples. Pode tirar foto do resumo da aula de hoje e coloca lá com o hashtag resumo 2. O link está aqui embaixo e deixe seu comentário para que a gente consiga se unir até a nossa aula 3 e eu te vejo lá.